Eu até gostaria de ler a uma só voz com os irmãos, tanto aqueles que estão nos assistindo ou estão cultuando conosco nos nossos canais YouTube e Facebook. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 23 e vamos ler a uma só voz estes 6 versículos do Salmo 23. Vamos nós, amados? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que Deus aplique no nosso coração as verdades deste salmo. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento para que nós tenhamos a capacidade de aprender os ensinamentos deste salmo. Fala conosco. Nós te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor alcance os nossos corações e, sobretudo, compunja os nossos espíritos para que, rendidos a Ti, possamos também nos entregar inteiramente a respeito das verdades deste salmo. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, um dos movimentos filosóficos que tem trazido dano, principalmente à fé cristã e à vivência do homem do século XXI, é a pós-modernidade com as suas filosofias e doutrinas muitas vezes egoístas, e tem afastado cada vez mais o homem de Deus. E nós temos verificado isso, que esta verdade tem chegado a muitos corações, e muitos estão desacreditando inteiramente que Deus seja Deus, que haja um Deus que domine todas as coisas, e principalmente um Deus pessoal que se relacione conosco. Então essa é uma verdade tão real que às vezes mesmo daí dentro da igreja evangélica há de uma certa forma um distanciamento real das pessoas em relação a um relacionamento mais completo, profundo com Deus. E nós queremos, vendo esta realidade, nós queremos trazer à luz uma verdade alvissareira e abençoadora. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, apesar de sermos pecadores, Ele tem um desejo imenso de ter um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com cada um de nós. Não importa a idade, seja crianças, jovens, adolescentes, adultos, Deus está interessado neste relacionamento. Ou melhor, Ele é o primeiro a se interessar nisso. Podemos ver o quadro do Éden. No Éden, o homem resolveu desobedecer a Deus. Cara, o homem e a sua mulher. Mas a gente observa no capítulo 3 de Gênesis que havia um relacionamento
pessoal de Deus com o homem. Na viração do dia, Deus estava ali para conversar com o homem no jardim do Éden. Então, queridos, havia uma comunicação, não no Deus distante, ausente, longe lá no céu, mas em um Deus presente no jardim. E a gente, quando lê Gênesis capítulo 3, a gente, do versículo 8 a 11, diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então havia uma comunicação real, pessoal, profunda, de tratar de coisas do fórum íntimo, do interior, do escondido de cada um de nós, de cada um daqueles que estavam ali no Éden, Adão e Eva. E também este relacionamento, ele se estende não somente a Adão e Eva, se estendeu a Adão e Eva, depois eles foram expulsos do jardim, mas no decorrer da história da humanidade, nós temos visto, através das Escrituras Sagradas, que este relacionamento sempre foi buscado pelo Senhor. Deus sempre esteve interessado nesta relação pessoal. Quando a gente lê Jó capítulo 42, Jó é um dos livros mais antigos escritos nas Escrituras e narra a história de Jó, como é que foi um homem temente a Deus que desviava-se do mal. E Jó passou por todo aquele vendaval, aquela dificuldade, aquela provação. Mas Jó 42 traz a expressão nítida do relacionamento profundo, pessoal, de Jó com Deus. O interesse primário partindo do Senhor. Jó 42, 3 a 5 diz: quem é aquele, como dizes, que sem conhecimento encobre o conselho? Disse Jó, né? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Relacionamento pessoal e profundo. Em meio a toda a tempestade, porque geralmente nós achamos que, estando em crise, em dificuldade, Deus se ausentou. Então há uma tendência, uma inclinação de sermos mais deístas. O deísmo propaga que Deus está ausente do universo. Criou o universo, tudo perfeito, e fez este mundo como um relógio e saiu do universo e deixou ele funcionando ao léu, sem uma intervenção, sem um relacionamento com os seres que nele existem. Mas quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, a gente pode ver que esta doutrina, ela está totalmente errada. É um engano pensar num Deus que se ausentou. Às vezes as nossas mazelas e dificuldades, os nossos problemas, nos leva a ter uma fé que às vezes pensamos: Deus não está aqui. Está acontecendo tanta coisa ruim que não é possível. Imagine Jó dizendo isso, mas Jó não disse isso. Jó cria que Deus estava presente. E neste livro de Jó, muitos
relacionamentos e diálogo de Jó com Deus, uma realidade do propósito de Deus em ter um relacionamento com o homem na face da terra. E finalmente temos o exemplo de Jesus. O Verbo se fez carne. Deus se tornou homem. Gente como nós. Veja o efetivo deste relacionamento. Deus não está lá no céu ausente. Ele se formou homem para ter um relacionamento mais direto. Quando eu vejo essa verdade, eu me lembro do Monte Horebe, onde Deus apareceu fumejando naquele monte. O monte tremia e o povo ficou trêmulo, temendo, teve medo. E disse: ó Moisés, fala tu conosco, porque nós vamos morrer se vamos assim ter um relacionamento pessoal com Deus Todo-Poderoso. E aí, naquela oportunidade, Deus prometeu que haveria de mandar um profeta igual a Moisés. E eles deviam ouvir estes profetas, eles se referindo exatamente ao Messias Jesus de Nazaré. E quando a gente lê Mateus capítulo 11, nós verificamos aí Jesus falando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está dizendo: eu quero ser o seu professor, para ensinar a você como viver. E ele enviou o Espírito para nos ensinar todas as coisas. Veja que intervenção maravilhosa de Deus, do seu interesse em ter um relacionamento pessoal com cada um de nós, na nossa individualidade. É claro que eu estou falando aqui e creio que o Espírito Santo vai trazendo no seu coração e no meu também, as verdades a respeito das Escrituras Sagradas. Então, toda a Bíblia está tratando de um Deus pessoal. Amém, irmãos? Vocês estão até aqui comigo? Deus é pessoal. Ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. E quer se relacionar conosco. O texto lido, amada, fala exatamente da visão do pastor e em comparação com este relacionamento com Deus. O relacionamento de um pastor com as suas ovelhas. Um relacionamento pessoal, de conhecimento. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Relacionamento pessoal. Então, a primeira palavra que aparece no Salmo 23 é Iavé, aquele que era, que é e aquele que será. O verbo ser, em 3 tempos, é esta a definição do nome de Deus. Eu era, eu sou e eu serei. Iavé significa eterno. O Deus eterno. Eu sou Deus antes que houvesse universo, antes que fosse criado todas as coisas. Eu sou Deus no universo, que sustento e provejo todas as coisas. E eu sou Deus por toda a eternidade. Interessante que Moisés, naquela experiência maravilhosa, eu imagino a realidade da experiência de Moisés neste relacionamento pessoal com Deus. E Moisés fez o Salmo 90, escreveu aquele poema maravilhoso, belíssimo. E neste poema está dizendo o seguinte, o Salmo 90, no versículo 2, Moisés diz: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade,
tu és Deus. Amados, a gente poderia, na nossa cabeça pequena, nosso pensamento ínfimo, pensar que há uma eternidade passada, uma eternidade presente, uma eternidade futura. Mas não existe isso. A eternidade é o presente contínuo. Não existe passado, nem presente, nem futuro. A eternidade está acontecendo tudo agora, nesse momento. Então, o Senhor tem o domínio. O tempo é para nós que precisamos. Deus é eterno. Amados, a palavra traduzida Yahvé para o português é o Senhor. Daquele que possui o controle absoluto sobre, é o nome do Senhor, daquele que possui o controle absoluto sobre a criação, daquele que possui o controle absoluto sobre a vida ordinária de todos os seres que vivem sobre a face da terra. Quando eu falo de vida ordinária, a gente pensa muito na vida espiritual, na vida especial. Deus tem um controle na sua vida ordinária. Este salmo revela essa verdade. Quer dizer, este relacionamento é um relacionamento do dia a dia, do cotidiano. Assim como você se relaciona com seu esposo, com a sua esposa, assim como os pais se relacionam com o filho, assim Deus tem o interesse ou quer ter esse relacionamento. Às vezes estamos como aqueles filhos que não conversam com ninguém. Chega em casa, corre logo para o quarto, se tranca e não fala com ninguém da casa. Às vezes a gente está agindo desta forma. Um Deus que está aberto para um relacionamento, mas nós não queremos ter este relacionamento com Deus. Saiba que daquele que possui o mundo espiritual, ele tem um controle também do mundo espiritual. O nome Yahvé é mencionado nas Escrituras do Velho Testamento 6.823 vezes. No texto hebraico, de Gênesis a Malaquias, a Malaquia. A palavra aleluia significa louvai ao Eterno. É uma palavra de incentivo. Estou ensinando isso a vocês. Você diz aleluia, você tem que dizer para alguém, louvai ao Eterno. Às vezes, aleluia se tornou um chavão. Quando o salmista diz aleluia, ele está conclamando a comunidade para que ele está dirigindo o louvor e o cântico, para que todos acompanhem e para que todos louvem e exaltem o nome do Senhor. Então precisamos saber a aplicação da palavra aleluia, que é louvai ao Eterno. Louvai ao Eterno. É uma ordem que se dá exatamente para exaltar o Eterno. Então o Senhor, no Salmo 123, esse salmo inicia-se com a palavra Yahvé. Na tradução, Yahvé é o meu pastor e não me faltará. Ora, se o Criador, o Eterno, o dono de todas as coisas, é o meu pastor, não me faltará coisa alguma. Esta é uma tradução que a gente traz para perto da gente. Todo salmo fala de um relacionamento pessoal do Eterno com Davi. Então nós vamos encontrar neste salmo uma visão relacional do Eterno com o homem. Nesse caso, com Davi. O salmo é de uma natureza pessoal. Você pode olhar os pronomes que nós encontramos aqui. Meu, o Senhor é meu, me faltará, nada me faltará, me faz repousar. Então, há um relacionamento pessoal de Davi com o Eterno. É na sua impressão, na sua convivência, na sua experiência pessoal. Há uma pergunta que não deixa calar. Você, na verdade, poderia dizer, como diz Davi, o Senhor é o meu pastor. Há um relacionamento real, pessoal, de você com Deus?
saiba que esse relacionamento só é possível através do novo nascimento. Sem o novo nascimento, nós somos apenas religiosos. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso ter Jesus como Senhor das nossas vidas para que nós tenhamos esta bênção de dizer: o Senhor é o meu pastor. Como Davi dizia, você pode dizer isso? O Senhor é o meu pastor? Então é muito importante que tenhamos esta relação com o eterno. E primeiramente o eterno e a sua relação como pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas ele continua, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Como pastor, o eterno me faz repousar em pastos verdejantes, diz o salmista, e leva-me para junto das águas de descanso. A visão do Deus providente. Ele não me faltará quando eu tiver necessidade. Por isso Jesus disse, Mateus 20, capítulo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então você não pode andar ansioso. Jesus Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele diz mais, por que você está andando ansioso? Você não pode fazer um cabelo branco ou preto. Então temos que nos colocar nas mãos do eterno. O apóstolo Paulo, tratando disso, ele fala que a ansiedade é um pecado. É uma falta de relacionamento pessoal com o eterno. Você tem ansiedade? Eu também às vezes tenho, mas quando temos ansiedade, temos que correr aos pés do eterno, porque nada nos faltará quando estamos na sua presença. Em outras palavras, a sua provisão é algo real. Está faltando tudo, mas já vai chegar, porque o eterno está conosco. E se ele está conosco, nada vai nos faltar. Ele vai nos levar aos pastos verdejantes e vai suprir as nossas necessidades, matando a nossa sede nas águas de descanso. A ovelha não pode se aproximar num rio cuja corrente é forte. Tem que estar nas águas mansas, tranquilas. Então está dizendo que o pastor nos leva a estas águas tranquilas para matar a nossa sede. Na sua providência, o Eterno provê sustento para as suas ovelhas. O Salmo 127 expressa isso de uma forma clara. Está escrito, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Amém? A provisão de Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia. O pastor que busca água e alimento para as suas ovelhas. Então vamos encontrar neste salmo, primeiro, esta verdade da provisão de Deus. Eu gosto muito de ler a biografia de George Miller. George Miller foi um homem muito abençoado por Deus. Ele buscava o Senhor. Ele conseguiu alimentar 2.000 crianças que não tinham pai nem mãe, órfãs. E muitas vezes não tinha nada para comer. Mas ele mandava colocar os meninos nos seus orfanatos ali, sentado à mesa, e ele ia orar. Fiquem orando aí, que eu vou até ali no quarto orar. E muitas vezes
Deus fazia milagres. Uma certa vez conta-se a história de que não tinha nada na despensa e ele orou. Ficou orando até que alguém bateu a porta. E batendo a porta disse: olha, o meu carro de leite quebrou em frente ao orfanato. Já que não dá tempo de chegar na cidade, eu gostaria de ofertar todo o leite para o orfanato. E quando saiu aquele rapaz que ofertou todo o leite, veio o outro e disse: olha, uma fornada de pão lá da minha padaria passou do ponto, mas dá para comer. Então eu vim ofertar a vocês. E Deus proveu naquela manhã o sustento para aqueles órfãos. Sim, queridos, não me faltará o Eterno, provendo cada uma das nossas necessidades. Esta é a primeira verdade a respeito da visão relacional do Eterno com os seus eleitos, com aqueles que ele escolheu. O segundo, o Eterno e sua relação com o seu nome. Saiba que o versículo 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. O homem perdeu o seu nome por causa do pecado. Diante de Deus, o seu nome não tem valia. Somos pecadores e totalmente condenados, ou éramos pecadores e totalmente condenados à destruição eterna. Não é que Jesus veio condenar, Jesus veio salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus veio salvar o pecador. Então já havia a condenação antes de Jesus aparecer e se encarnar. Então nós temos que ver que, por causa do nome de Jesus, por causa do nome do Eterno, nós podemos conseguir a bênção. Aqui está a provisão do Eterno para com a alma perdida. Por amor do seu nome, ele traz refrigério para a alma. E Jesus disse isso, que ele ensinaria e haveria descanso para as nossas almas. Então é preciso que a gente pense nesta verdade. Nós somos abençoados, a refrigério da nossa alma, nós acertamos nas veredas da justiça, porque Deus ama o seu nome. Não é o teu nome, mas é o nome dele. E por causa do nome de Jesus, nós alcançamos a bênção da justiça. A justiça é declarada. Ele é o Senhor, justiça nossa. Não é que sejamos justos, mas a justiça de Jesus Cristo é aplicada para todos aqueles que nasceram na condenação. Todos aqueles que carecem de refrigério para a sua alma. Sim, queridos, é o Senhor. Por isso aquele hino belo que diz: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, sempre onde quer que for. Nome bom, doce a fé, a esperança de um porvir. Então é por causa do nome de Jesus que a gente está aqui. É por causa do nome de Jesus que a gente tem esperança para a vida eterna. Ele é o nosso pastor, ele é o Eterno. É o Senhor, justiça nossa. E por causa do seu nome, nós somos declarados justos. Então, amados, se cumpre a verdade de uma relação com o seu nome. Nós estamos relacionados ao nome de Jesus. Só é salvo aquele que tem Jesus Cristo em sua vida. Porque ele refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça, porque ele ama o seu nome. Bendito seja para sempre o Eterno. Mas, amados,
Em terceiro lugar, o eterno e a sua relação com os desprotegidos. Há muita gente com medo, temerosa, e muitos com medo da eternidade. E alguns dizem assim: olha, ele quem sabe. E até algumas pessoas dizem: Deus o tem em bom lugar. Mas você tem que saber aqui e agora se você está protegido, se já está garantido um bom lugar para você. Porque aqueles que creem em Jesus Cristo, já está definido que eles vão habitar com o Senhor para sempre. Então, queridos, esse relacionamento com os desprotegidos. E o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei o quê? Mal nenhum. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não me faltará aqui, queridos, proteção eterna. Proteção aqui e agora. Eu quero dizer isso, que nada vai acontecer na sua vida, nada vai acontecer na vida do povo de Deus, se Deus não permitir que aconteça. Lembra de Jó? Jó foi pedir permissão a Deus para tentar a Jó. Aliás, Satanás foi pedir permissão a Deus para tentar Jó. Vocês lembram disso? Então, queridos, aqueles que são do Senhor Jesus Cristo estão protegidos. Esse supremo pastor, esse eterno pastor, nos garante. E Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. É claro que Davi está falando da caminhada. Todo mundo subia a Jerusalém e passava por vales perigosos. Lembra do salmista que diz: para os montes olharei, passando no vale, para os montes olharei, de onde me virá o socorro? E ele imediatamente diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E a palavra Senhor o meu socorro vem de Yahvé, vem do eterno. Por isso Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado me consola. O bordão, queridos, é para disciplina, para correção. Nós precisamos de disciplina. Disciplina é um benefício, é uma bênção na nossa vida. Imagine se a gente não recebesse os puxões de orelhas que os pais dão nos filhos. Você está errado, volta aqui. E aconselha, e apela, e disciplina. Começa a cortar a liberdade. Toma o celular. Você não pode. Vai ficar um tempo sem usar o celular. Disciplina. O bordão serve para a disciplina. O cajado é proteção, é defesa. A ovelha, quando caía num abismo, o pastor ia com o cajado. O cajado tinha aquela alça para pegar a ovelha e soberguê-la do abismo. Sim, amados, não temerei mal algum, porque tua vara e o teu cajado, o teu bordão, o teu cajado me consola. Então a proteção sem medida para os desprovidos de proteção, da morte, a garantia da presença, o consolo pelo bordão e cajado, a disciplina e proteção. A presença do Eterno está carregada de proteção. Salmo 91, que muita gente tem aberto em casa, na escrivaninha, mas só aberto. E esquece que naquele Salmo 91 tem uma declaração de fé. Só vai acontecer a bênção para aqueles que têm e seguem a declaração de fé. Diz aí: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente.
diz do Senhor. O que é que diz do Senhor? Diz do Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Esta é a declaração de fé. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Amados, o Eterno está conosco. O Eterno estava com o salmista, por isso ele podia dizer: não me faltará proteção. O Eterno está conosco e não nos faltará proteção para toda a eternidade, aqui e na eternidade. Mas, amados, o Eterno e o seu relacionamento com um convidado amigo. Ele não nos trata como servo, mas como amigo. A palavra diz, no versículo 5, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma mesa preparada. Na visão do salmista, era aquela mesa que se preparava quando havia vitória, um banquete, uma festa, era preparada. Então, o que esse salmo está sugerindo? Que o Eterno, se nós estamos com Ele, não nos faltará vitória. Amém? Não nos faltará vitória. Se você está em intimidade com o Eterno, a vitória vai acontecer mais cedo ou mais tarde ou mais cedo. Ele vai prover os meios para que tenhamos vitória. A mesa está preparada. Mas também, amados, a unção na cabeça. Fala também de um hóspede que chega à casa e é bem recebido. Nós chegando à casa do Eterno, nós seremos bem recebidos. Amém? Então não tema. Abra a porta do seu quarto e vá em secreto diante do Eterno. As portas da sua casa serão abertas e haverá boa recepção através do sangue de Jesus. E depois haverá cálice transbordando, e aquela ceia com alegria, né? A mesa está preparada e o cálice transborda. A unção na cabeça com óleo. A unção era preparada com as especiarias mais raras para aqueles hóspedes que vinham de longe, lavava o rosto, os pés, as mãos e passava o óleo perfumado na cabeça. Era uma forma de recepcionar bem a recepção de um hóspede ilustre. Sim, queridos, daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. E Davi está representando estes eleitos quando diz esta verdade: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Ele venceu o mundo, o pecado, Satanás, e venceu a morte. Nós estamos aqui, nos preparando, já estamos vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo a carne, vencendo Satanás, e venceremos com certeza a morte. Nós somos escravizados. Deus já está proporcionando dia a dia vitória na nossa vida. E em outro lugar, amados, o Eterno e o seu relacionamento familiar com os seus amados. Aí eu gosto desse texto. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Relacionamento familiar. Nós somos da família de Deus. O Eterno trata o salmista como família. E trata todos aqueles que o têm como o Senhor e o dono das suas vidas como família. São os filhos do Pai, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Primeiro começa aqui
agora, na terra, no momento que você recebeu o Senhor Jesus Cristo. Ele diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. No viver aqui na terra, haverá bondade e misericórdia da parte de Deus. Estamos de pé por causa dessa bondade e misericórdia. Ela se renova toda manhã, porque a gente peca, amados, todos os dias. Mas Deus é misericordioso para conosco. A sua misericórdia se renova toda manhã. E o resultado se estende por toda a eternidade. Você não foi alvo da graça, da misericórdia, da bondade de Deus só para aqui e agora. Esta bênção se estende por toda a eternidade. E o advérbio de certeza está aí. Certamente. Ou seja, Davi estava dizendo, não tenho dúvida alguma. Eu não tenho dúvida alguma que eu vou estar na casa do Pai. E Jesus falou disso, você lembra? Em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vos vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amados, Deus nos chama nessa noite para um relacionamento pessoal e profundo com Ele. Você é nova criatura, não para ser religioso. É nova criatura para ter um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Saiba que o pecado tem vez na nossa vida. O mundo nos atrai. E às vezes Satanás nos engana. Porque a gente não tem um relacionamento profundo e pessoal com o Senhor. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Amém? Ele não nos faltará. É uma promessa. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amados, vamos colocar esta verdade deste salmo no nosso coração. E vamos viver esta verdade de relacionamento pessoal, profundo, real com o Senhor. Assim como acontecia no Éden, vai acontecer, ou Deus deseja que aconteça na nossa vida ordinária, no nosso cotidiano. Vamos jogar fora todos os pensamentos da pós-modernidade. Deus não se ausentou. Não queremos ter uma fé deísta, pelo contrário. Queremos ter uma fé teísta, que crê num Deus pessoal, que se relaciona e que veio a esta terra para ter um contato pessoal com todos os homens. E principalmente com aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, para terem um relacionamento pessoal com o Senhor. Então o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ele estará presente na minha vida, na sua vida, amados, lá na sua família, onde você estiver, Ele está presente. Então atente para esta verdade. E tenhamos assim um relacionamento pessoal com Ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém? E que nós